Boa tarde, estou gravando por volta das 3 horas da tarde e hoje nós vamos falar sobre caráter. É o 10º capítulo do livro Desafio aos Pais. A frase que Paul Tripp começa esse capítulo diz assim: nem todo o erro de seus filhos indica uma rebelião direta à autoridade. Muitos erros são resultado da falta de caráter. Então, nesse capítulo 10 do livro Desafio aos Pais, ele começa dando um exemplo de uma mãe que está na cozinha, que é tão comum, né? Pais também, muito atarefada com um jantar para várias pessoas, enquanto seus filhos de 7, 9 e 11 anos, respectivamente, estão no mesmo ambiente, um local aberto, brincam de videogame na TV. A questão da história é que eles se mostram, na verdade, indiferentes com as aflições da mãe. Nenhuma delas, no entanto, oferece ajuda, pois na realidade elas não se importam. O que Deus está revelando graciosamente no coração dessas crianças não é aceitável para elas e não deveria ser aceitável também para os próprios pais. Assim, não basta ter sob a mira a desobediência de seus filhos. Como pais, vocês também devem ter em vista o seu caráter. Eles não desobedeceram às ordens de sua mãe. O que estão fazendo, porém, é errado aos olhos de Deus e deve ser visto dessa mesma forma também pelos pais. Seu problema é carecerem de caráter e, consequentemente, não agirem de forma correta, boa, amorosa e gentil, que a mãe esperava. Você perderá muitas oportunidades concedidas por Deus se não compreender que nem toda a ação errada de seu filho é uma rebelião direta à sua autoridade. É fruto da falta de caráter. E isso não se resolve desligando a TV bruscamente e apenas gritando: como vocês são tão insensíveis assim? Não, não é dessa forma. Antes de conversar com seus filhos, você e eu precisamos falar com nós mesmos e com o nosso Senhor. Precisamos confessar que não são apenas nossos filhos que carecem de caráter. Nós também carecemos. Quando você confessa que há mais semelhanças de caráter entre você e seus filhos, lida com situações nas quais os problemas de caráter são revelados com paciência, com bondade e também com graça. Deus permitiu esse momento para lembrá-los mais uma vez de que o coração do seu filho não está operando conforme ele planejou e quer que você seja um instrumento de discernimento, confissão e transformação no coração do seu filho. Sendo Deus um Deus de graça imensurável e amor ilimitado, nós teremos oportunidade de tratar do caráter de nossos filhos, nesses fatos, nesses acontecimentos. E Deus nos dará muitas oportunidades assim. A pergunta então é: vamos reconhecê-las e enfrentá-las com sabedoria paciente e graça restauradora? Há algo profundamente moral e teológico a respeito desses problemas e somente alguém que encare a Bíblia com seriedade poderia chegar a essa compreensão. Percebe que o negócio é muito sério, né? A palavra de Deus precisa estar diante de nós e como comandante das nossas vidas e procedimentos. Por exemplo, por que nossos filhos querem ser os primeiros da fila? Por que eles querem ser o centro das atenções? Por que querem ser servido e não servir? Ali em Romanos, capítulo 1, versos 25, 28 e até o 32, vocês dêem uma paradinha e leiam esse texto, ali apresenta o pecado como causa dessa disfunção de caráter no coração de seus filhos. O que essa passagem diz a vocês, pais, é que o coração de seu filho vive constantemente sob o governo de alguém ou então de algo. E isso moldará e determinará a forma como ele ou ela lida com as situações e com os relacionamentos da vida diária. O coração do seu filho será mudado pelo amor ao Criador, que isso seria a adoração, ou pelo desejo por algum elemento da criação, idolatria, que também é a adoração mais desfocada, errada. O que está governando o coração daqueles filhos que não se importaram em ajudar a sua mãe na cozinha? Foi o prazer. O prazer não é algo mau, mas não deve dominar o seu coração. Sendo assim, por estarem recebendo o que desejavam, aquelas crianças não se importavam
com o que sua mãe estava enfrentando naquele momento. Se o prazer reger seu coração, você não amará nem servirá as pessoas presentes em sua vida, como Deus espera que você faça. Não é errado que seus filhos apreciem os bens materiais, porém, se o desejo por esses bens dominar o seu coração, ele demonstrará insatisfação constante, porque tornaram-se escravos de algo que pode ser bom. Assim sendo, mesmo um desejo por algo bom pode de fato transformar-se em algo mau, quando se torna um fator dominante. Seus filhos não identificam a conexão que a Bíblia diz entre caráter e a adoração. Se você fosse até a sala onde eles estavam brincando e lhes perguntassem assim: por que vocês não se ofereceram para ajudar a mamãe? Claro que eles não responderiam, por exemplo, porque há idolatria em nosso coração, mamãe. Ou então, o nosso coração estava regido pelo prazer. Seus filhos jamais dirão algo assim porque não compreendem a razão por que agem da forma como agem. Então, pais, esse é o seu papel. Deus está revelando a você o que seus filhos não enxergaram e não compreendem, a fim de você lhes mostrar e o Espírito Santo poder trabalhar no coração deles o interesse, o convencimento e até a confissão. E isso Deus faz repetidas vezes em milhões de lares todos os dias. Quando estiver diante de uma situação agravada pela falta de caráter do seu filho, saiba que não se trata de maldição, mas de graça sobre você, uma oportunidade. Outro exemplo, uma menina adolescente, e o que mais motiva o coração dela é o que a Bíblia chama de temor aos homens. Por quê? Ela adoraria fazer parte do grupo dos descolados da sua comunidade na escola, por exemplo. Seu maior desejo é ser aceita por outros adolescentes. Teme ser rejeitada. Porém, a Bíblia afirma que o temor dos homens é uma cilada, está ali em Provérbios 29 e 25. Assim, se a aceitação humana é onde Sally espera obter sua identidade e sensação de bem-estar, ela ficará tentada a falar e agir como não deveria, a fim de alcançar esse objetivo. Um problema de caráter. Por isso, ela se zanga com a preocupação da mãe, ao invés de agradecer pelo amor da sua mãe. Então ela troca os valores. Ela precisa de pais que a ajudem a entender o que passa em seu coração e o quanto isso determina a maneira como ela reage à sua mãe. Esses não são momentos penosos na nossa missão de pais. São sim momentos maravilhosos em que se abre o espaço para que conversas esclarecedoras e transformadoras possam ocorrer na vida dos seus filhos, na sua própria vida e na vida nossa e sua como pai, como mãe. Deus abençoe grandemente a sua vida e que Deus nos ensine a cuidar do coração dos nossos filhos de uma forma que eles sejam bem conduzidos e saiam dos seus corações, né, os equívocos que, na verdade, tentam tomar conta como parte do seu viver. O caráter deles precisa ser trabalhados e nós somos instrumentos de Deus para fazê-lo. Vamos orar ao nosso Deus. Muito obrigado, nosso Deus querido, por esse momento, por mais esse capítulo, Deus, que o Dr. Paul Tripp nos concedeu pelo poder do Espírito Santo na sua própria vida. Obrigado, meu Deus, que nós sejamos canais, ó Deus, de bênçãos e de cuidado do Senhor a identificar, ó Deus, o comportamento dos nossos filhos. Por trás, ó Deus, pode estar não simplesmente uma desobediência, mas de fato a falta de caráter, da qual, ó Deus, o Senhor nos dá uma oportunidade para ajudá-los. Que nós possamos trabalhar e entender, ó Deus, com cuidado, pedindo ao Senhor perdão por nós mesmos, pelos nossos pecados, ajudar os nossos filhos, ó Deus, a serem uma bênção e terem seu caráter, ó Deus, moldado por uma adoração centrada no Senhor. Nos ajude, Pai, nesse processo, que é um processo maravilhoso, o ato e a oportunidade de criar filhos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe mais uma vez, que a graça do Senhor repouse grandemente no seu coração. Grande abraço.